Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, começamos nosso programa de hoje, Escola da Fé. É um programa, quem já acompanha já sabe, tem o objetivo de trazer para você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos, o Espírito Santo vem ensinando para a igreja através dos papas, dos santos, dos doutores, etc. Ok? Vamos começar rezando, como nós fazemos sempre, pedindo a Nosso Senhor ressuscitado, né? Que está aqui no nosso meio, que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e a sua inspiração para esta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre, Senhor, da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a mãe do ressuscitado, nossa mãe, que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, agora podemos começar. Entregando para Deus, tudo vai bem, pode ter certeza, né? Nós não podemos fazer nada sem antes entregar para Deus. Às vezes as coisas não saem certo na nossa vida, porque a gente esquece daquilo que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Muito bem, quero dar as boas-vindas a vocês todos que estão aqui. Nosso estúdio Santa Clara hoje lotado. Certamente já vieram para a festa da Divina Misericórdia, não é isso? Muito bem, é uma alegria recebê-los aqui. Depois do intervalo eu vou dizer os nomes da cidade de vocês. A Fernanda vai pegar ali. Eu queria saber se tem algum padre presente ou algum diácono. Não, né? Que quando tem, eu peço para no final do programa dar a bênção para a gente. Muito bem, eu quero começar aqui mostrando o livro do Ricardo e da Eliana Sá, que vão estar aqui nesse domingo da misericórdia, no sábado, domingo. O Ricardo está morando agora em Roma, na Casa da Canção Nova, em Roma, está coordenando a casa. O Ricardo já conhece de muito tempo, ele fez aqui aquele programa Trocando Ideias, muitos anos, e agora está coordenando a Casa de Roma. Ele escreveu Passos de Misericórdia. São 31 reflexões, um para cada dia, sobre a Divina Misericórdia, com pensamentos da irmã Faustina, reflexões dela, ok? Quem está por aí, quiser adquirir, aqui mesmo, na livraria da Canção Nova, aqui em Cachoeira, ou pelo telefone 12 31 86 2600, ok? Eu quero mostrar rapidamente também esse livro que eu estou lançando esta semana, O Sentido Cristão do Trabalho. Uma coisa importantíssima é o trabalho, mas que muitos cristãos não entenderam ainda a importância do trabalho. A maneira mais fácil, mais comum, eu diria mais ordinária de servir a Deus, de fazer a vontade dele, é trabalhando bem. Porque tudo que nós precisamos vem do trabalho de alguém. Eu gosto daquela oração, né? Quando vai agradecer, por exemplo, o alimento, a gente diz aquela oração: Senhor, obrigado por esse alimento, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora o Senhor coloca sobre a nossa mesa para ser o nosso sustento. E tudo vem do trabalho, a roupa, o alimento, né? Então, o cristão que trabalha mal é um mau cristão. Um cristão que é desonesto no trabalho, que é negligente no trabalho, que não tem capacitação profissional, é um mau cristão. Porque o trabalho é aquilo onde você serve a Deus. E não importa se o seu trabalho é importante ou é um trabalho de varrer uma rua. Se você faz, olha o que São Paulo diz
na carta aos Coríntios, né? Aliás, a carta aos Colossenses. 1 Colossenses 3, 23. São Paulo diz assim, 1 Colossenses 3, 17. Tudo o que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Então, tudo que você faz, você que é dona de casa, lava uma camisa, faz uma comida, arruma uma casa, se você faz por amor a Deus, porque você está construindo o reino de Deus, você está dando glória ao Pai. E depois São Paulo fala, no versículo 23, tudo o que fizerdes, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa do Senhor. Confere depois Colossenses 3, 17 e 20. É o trabalho. É tão importante o trabalho que o São José Maria Escrivá de Balar, que fundou a prelazia do Opus Dei, ele colocou todo o carisma da prelazia em cima do trabalho. Então, é um livro que eu coloquei o que a igreja ensina sobre o trabalho. Sabe, muito importante para quem, principalmente, tem empregados, é um empreendedor, é um empresário, é um patrão. Também, nós que temos, às vezes, um empregado em casa, sabe, a gente valorizar o trabalho da gente e o trabalho dos outros. Muito bem. E quero mostrar um livro muito interessante do filho do Dunga. Todo mundo conhece o Dunga. O Dunga tem um filho chamado Felipe Santos, que é formado em História. Ele é um desenhista de mão cheia, então ele gosta muito de fazer trabalho para crianças. Então escreveu um livro para ensinar as crianças sobre a missa. E ele pediu que eu revisasse esse livro, corrigisse o livro, ajudasse, né? Tanto eu quanto o Dunga. E aí escreveu, é um livro para explicar o que é a Bíblia, a missa para criança, e todo ilustrado para criança, ok? Pega a missa desde a origem, como é que a missa começou, e explica a missa desde que o sacerdote sobe ao altar, que significa o Cristo que sobe o Calvário. Muita gente não sabe disso. O padre, quando sobe ao altar, ele representa Jesus Cristo. É o Cristo que sobe o Calvário para ser imolado, porque a missa é o sacrifício do Calvário. Até a bênção final. E aqui ele vai explicando para a criança por que o padre usa, por exemplo, túnicas diferentes, né? Um dia roxo, um dia branco, um dia... E tudo desenhado. Ele desenha muito bem. E aí explica a missa de ponta a ponta. Está aqui. Ele chamou a história da missa, mas na verdade não é só a história, é a explicação da missa. Ok? Aqui na Canção Nova também, à sua disposição. Gostei, ele pediu que eu fizesse a apresentação do livro, eu fiz, o Dunga também escreveu alguma coisa. Então está aí mais um livro de catequese para criança. Bom, nós vamos continuar hoje o estudo que estamos fazendo de espiritualidade. Eu já falei aqui, já fizemos umas 2 aulas sobre espiritualidade. Semana passada não teve aula porque foi quinta-feira santa, hoje vou continuar. Eu estou falando da espiritualidade ao longo da história da igreja. Como é que foi a espiritualidade na Idade Antiga, até o ano 500? Depois, como é que foi a espiritualidade na Idade Média, até o ano 1500, mais ou menos? E a espiritualidade agora nos tempos mais recentes, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Ok? Porque é a nossa história, é a história da igreja. E essa espiritualidade foi mudando conforme o tempo. Ok? Bom, antes eu queria colocar como pano de fundo dessa conversa nossa hoje, esse momento que nós estamos vivendo, né? A oitava de Páscoa. Não sei se todo mundo entende que a oitava de Páscoa, o que é? Por que a igreja celebra 8 dias a Páscoa? Porque a Páscoa é o evento mais importante da cristandade. É a salvação nossa, é a ressurreição do Cristo que garante a nossa ressurreição. Então, é o tempo de, vamos dizer assim, de maior abundância de graça. Maior abundância de graça. Então, a igreja estica a Páscoa 8 dias. Então, hoje nós estamos celebrando a quinta-feira de Páscoa. Não é quinta-feira depois da Páscoa, é quinta-feira de Páscoa. Sexta-feira de Páscoa. Sábado até o domingo, que vai ser o domingo da misericórdia. E por que domingo é o domingo da misericórdia? Porque é o evangelho da instituição do sacramento da confissão.
que na verdade o Cristo instituiu no dia da ressurreição. É muito importante entender isso. Cristo ressuscitou no domingo, na tarde do domingo, ele entrou no cenáculo, diz lá São João, com as portas fechadas. Ele entrou. O que significa isso? O corpo ressuscitado não tem mais obstáculo para ele. É que nem a onda eletromagnética, atravessa paredes. Mas é o corpo real dele. Tanto é que ele diz para os discípulos, não sou um fantasma. Vocês têm um pedaço de peixe aí para eu comer? Me dá que eu vou comer. Toquem aqui, ó, podem tocar em mim. Toca aqui, Tomé. Mas é um corpo agora glorioso, né? Bom, e aí ele institui o sacramento da confissão, né? O que ele disse para os discípulos? Soprou sobre eles, disse, recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque todo sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera. É o Espírito Santo, por exemplo, que transforma o pão e o vinho no corpo e o sangue de Cristo, quando o padre diz as palavras da consagração. Então, o que Jesus fez ali no domingo da ressurreição à tarde? Ele fez um Pentecostes adiantado, só para os discípulos. Soprou sobre ele. Por quê? Porque o Espírito em hebraico é ruá, que quer dizer sopro. O Espírito sopra onde quer, São Paulo diz. Então, soprou sobre ele e diz, recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Agora, eu gostaria que vocês entendessem bem por que Jesus fez isso no domingo da ressurreição. Porque ele tinha acabado de conquistar, com a sua paixão, sua morte, sua ressurreição, e tinha conquistado diante da justiça divina o perdão para nós todos. Então agora ele vai distribuir esse perdão. Na verdade, a gente pode dizer que Jesus estava ansioso por essa hora. Por quê? Porque ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Não é isso que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio ao mundo para outra coisa. O que estragou o mundo? Não foi o pecado? Adão e Eva não estavam felizes no paraíso? Felizes. O que estragou toda a humanidade? O pecado. Então Cristo veio para quê? Para tirar o pecado. Ele não veio para matar a fome de todo mundo, ele não veio para curar todo mundo. Não. Repara que Jesus foi embora para o céu, continuou muita gente com fome, doente, mas ele tirou o quê? Ele tirou a raiz do pecado. Só ele podia fazer isso. Por isso que São Paulo diz, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. 1 Coríntios 15. Por quê? Porque a morte só vai ser vencida quando o pecado for vencido. São Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Então Cristo, sabe, ele institui a Eucaristia, a confissão, né? E aí, vejam bem, a importância da confissão, né? Então, ele manda que a igreja distribua o perdão. Ele podia ele mesmo dizer, olha, agora cada um confesse comigo diretamente, está todo mundo... Não, a quem vocês, meus apóstolos, meus discípulos, meus sacerdotes, a quem vocês perdoaram os pecados terão perdão. Por que ele quer a confissão um a um? Por várias razões. Primeiro, porque eu confessar o meu pecado é um ato de humildade. É um ato de humildade, e a humildade faz bem para a gente. São Francisco de Sales dizia assim, ninguém se torna humilde se não for humilhado. É uma certa humilhação você contar seu pecado, não é? Mas é uma humilhação santa, que quebra seu orgulho, quebra sua vaidade, não é verdade? Se chegar num homem igual a você e dizer, olha, eu pequei, fiz isso. Agora, que beleza, né? Ele não pode contar isso para ninguém, porque se ele contar, ele é excomungado da igreja. Olha que a privacidade a igreja nos dá. Então, a gente tem que aproveitar esse período. Quem não pôde fazer a sua confissão, né? Faça agora, não deixa para depois. Não tem graça maior, meus irmãos, que nós recebemos de Jesus do que a confissão e a comunhão. Não tem. Na confissão ele perdoa os nossos pecados e na comunhão ele se dá a nós. Não tem presente maior.
Agora, tem muito católico que não acordou ainda. Eu não vou confessar não, porque eu tenho vergonha de contar para o padre. Vergonha, cara. O padre está careca de escutar isso. Não tem coisa mais suja do que ouvido de padre. Não tem. Ele já escutou de tudo, adultério, prostituição. Ele está pode dizer que você matou, roubou, o padre está. Difícil é se nós tivéssemos que confessar com o anjo. Porque anjo não tem pecado, o anjo ia ficar roxo. O padre não fica, não. Porque ele também se confessa. Ele também se confessa. Entendendo? Então, tem que rasgar o coração diante do Padre. E não é diante do Padre, é diante de Jesus Cristo. Porque quem dá o perdão ali não é o Padre, é Jesus Cristo, através do Padre. O Padre atua, a igreja diz, in persona Christi. Ele é um instrumento. Quando ele diz, pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados, não é ele. É Cristo que perdoa. Todo sacramento, quem atua é Cristo diretamente através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa semana, lembra, por isso que é o domingo da misericórdia, porque é o domingo do perdão. E o catecismo da igreja diz aqui uma coisa maravilhosa: não tem pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida, né, e quiser mudar de vida. Né? Se não me engano, é o parágrafo 916, né, do catecismo. É uma coisa que a gente não pode, né, deixar de fazer. Então eu gostaria de conversar, nós estamos falando de espiritualidade. Quer espiritualidade maior do que essa? Cristo ressuscitado. É outra coisa extraordinária. Né? Eu estava lendo essa semana uma reflexão do bispo Dom Henrique Soares, né? Um bispo extraordinário, do Henrique Soares. Ele dizia assim: por que Jesus não deixou nenhuma prova da ressurreição dele? Ninguém viu, ninguém fotografou. As mulheres e os apóstolos encontraram o sudário ali, né? O santo sudário lá, e o sudário menor que cobria a cabeça dele. São dois sudários, né? Um que envolveu o corpo inteiro de Jesus, que nem um envelope assim. Depois os judeus punham também um pano menor cobrindo só o rosto. Estavam os dois. São João fala no Evangelho dele, capítulo 20. Estavam os dois ali. Esses dois sudários estão guardados. Um está em Turim, o maior, e o outro está na Espanha, em Oviedo. Né? E é interessante que o rosto dos dois coincide. É impressionante. Os especialistas ficam impressionados com isso. Bom, mas o Cristo ninguém viu. Ele fez questão de ressuscitar de madrugada. Dom Henrique perguntou assim: por que Cristo fez isso? Por que ele não deixou uma prova? Alguém viu, alguém fotografou? Por que ele não deixou? Dom Henrique dá uma resposta muito interessante. Porque se ele deixasse uma prova que você visse, aí você não precisava mais ter fé. Porque quando você tem prova, aí não é mais fé, aí é ciência. Então, o fato de ele não ter deixado uma prova e a gente acreditar, aí está o nosso mérito. Por isso que ele falou para Tomé: Tomé, você viu, você acreditou, porque você tocou aqui. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que acreditarem sem ter visto. Então, para que nós tenhamos esse mérito diante de Deus, de acreditar na ressurreição, sem ter visto, é que ele não deixou marca nenhuma. Entendeu? Não é gostoso quando seu filho acredita em você, sem você dar prova nenhuma para ele? Seu filho fica pedindo prova: pai, prova para mim que o senhor é meu pai, mostra aí o seu DNA, compara com o meu. Não, o filho não faz isso, ele acredita em você. Por quê? Porque você diz: eu sou seu pai, eu sou sua. O mérito de acreditar sem prova é que faz a pessoa ser grande. Agora, tem uma coisa, né? Jesus deixou as credenciais. O que são as credenciais? É a condição mínima para que a gente possa acreditar. Primeiro, ele falou 3 vezes que ele ia ressuscitar. Falou para os apóstolos: eu vou para Jerusalém, vou ser massacrado, os anciãos, os doutores da lei, os fariseus vão me matar, mas eu no 3º dia vou ressuscitar. Todos os evangelistas escreveram, deixou isso aí. Segundo, o sepulcro vazio. Aquelas mulheres chegaram: cadê o corpo dele?
né? Como diz o nosso bispo Dom Beni, lá de Lorena, Dom Beni, da Homilia da Paz, que ele disse, os túmulos de todos os fundadores de religião, de outras religiões, estão fechados, porque ele está lá dentro. O único túmulo que está aberto para visitação é o túmulo de Jesus, porque ele não está mais ali. E a gente pode entrar dentro do túmulo dele. Ou seja, o túmulo vazio é a primeira prova, né? Depois das aparições de Jesus, apareceu para Madalena, apareceu para os apóstolos, apareceu São Paulo, diz que apareceu para mais de 500, e São Paulo não era discípulo, hein? São Paulo se converteu depois, São Paulo era perseguidor dos cristãos. São Paulo fala, ele apareceu para mais de 500, sendo que muitos ainda estão vivos. São Paulo falou isso quando? Lá por volta do ano 50 e pouco. Ok? Agora, uma prova extraordinária, meus irmãos, da ressurreição de Jesus, para mim é a maior prova. É o que aconteceu depois que o Cristo ressuscitou. Os apóstolos estavam todos morrendo de medo, trancados no cenáculo, achando que os judeus iam matá-los, porque tinham matado o Cristo. Por isso que eles deram no pé. Não ficou um lá no Calvário, só ficou São João e as mulheres. Bem, né? Depois que o Cristo apareceu para eles, ressuscitou, eles se tornaram outras pessoas. Aqueles 2 discípulos de Emaús iam caminhando com ele lá para Emaús, tristes, né? Assim, desanimados, né? E Jesus, o que vocês estão conversando? O que nós estamos conversando? Será que você é o único peregrino aqui que não viu o que aconteceu lá em Jerusalém? Jesus, o homem forte em palavras e obras, que nós pensássemos que fosse dar liberdade a Israel, que era a mentalidade ainda que, né, a libertação de Israel seria uma libertação política, social, mas já faz 3 dias que ele morreu, não tem mais nada. Algumas mulheres nossas, né, foram lá no sepulcro, diz que encontraram o sepulcro vazio, mas ele mesmo, ninguém viu. Daqui a pouco Jesus, na fração do pão, se revela para eles, né? Quer dizer, então, as provas são contundentes. E aí, gente, a igreja, onde é que está a força da igreja? A força da igreja nascente? Na ressurreição. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, o que a gente vê de ponta a ponta dos apóstolos falando do quê? Ressurreição, ressurreição, ressurreição. Era a força dos apóstolos, era o ânimo, o Senhor ressuscitou. Hoje, a leitura da missa de hoje, Pedro dizendo, quem foi à missa hoje, né? Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Era a tônica da pregação, era o eixo da pregação dos apóstolos, Cristo ressuscitou. São Paulo diz, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vazia, estamos perdendo tempo, né? E aí, gente, uma coisa maravilhosa, a história da igreja. Alguns querem, não, Jesus é um mito que a igreja inventou, sei lá, né? Será que um mito pode gerar o que 2000 anos de história da igreja gerou? Logo no primeiro século, aqueles mártires dos judeus, depois de 250 anos de perseguição do Império Romano, que matou cristãos ali de tudo que foi jeito. Por que esse povo fazia isso? É a crença na ressurreição, né? O Daniel Rupes, o maior historiador de história da igreja, ele disse que a frase que mudou a história do mundo foi essa: meu reino não é deste mundo. Ele disse para Pilatos, meu reino não é desse mundo. Isto mudou o mundo. Isto fez com que os mártires enfrentassem a morte. Milhares e milhares de pessoas fossem para os desertos, viver como monges, como eremitas, como cenobitas, eremitas. Por quê? Porque meu reino não é desse mundo. Eu quero ressuscitar com o Cristo que ressuscitou. E aí a igreja atravessa 2000 anos enfrentando todo tipo de perseguições, meus irmãos. São heresias, são cismas, são perseguição, é o nazismo, é o comunismo, é o fascismo, é o ateísmo, e ninguém destrói essa igreja. A prova de que o Cristo ressuscitou é que Ele está presente na igreja, e por isso a igreja é invencível. Qual é a última frase do Evangelho de São Mateus?
Mateus 28, 20. Antes de subir para o céu, ele disse para os apóstolos: vão pelo mundo inteiro, preguem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Quem é que pode vencer uma igreja onde Jesus está ali todo dia? Estão entendendo? Então, a prova da ressurreição são essas credenciais que o Cristo deixou. Ninguém o fotografou ressuscitando, ninguém o viu, mas as promessas se cumpriram. Quando ele disse, né, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Está aí. Não há uma instituição no mundo que tenha 2000 anos. Não há. Todos os impérios desabaram. Império Romano, Império Turco, Império Mongol, Império Babilônico, Império Assírio, todos começaram e terminaram. A igreja está aí há 2000 anos, perseguida, massacrada. Está aí o Estado Islâmico, né? Fanático, matando cristãos lá no Oriente. Né? No dia da missa de lava-pés, explodiram 2 igrejas cristãs, coptas, lá no Egito. Mataram dezenas de cristãos na hora das missas. E a igreja continua. Né? É o Cristo ressuscitado. Esta é a nossa espiritualidade maior. Por isso que eu estou nesse estudo da espiritualidade, antes de eu continuar, eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação. Ele é a nossa força. Ele caminha conosco. O Papa João Paulo II dizia uma frase extraordinária. João Paulo II dizia assim: não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. Né? Não tem lá o Salmo 22? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, Ele vai comigo, seu cajado, seu bastão são a minha segurança. Sabe, gente, essa é a nossa fé. O cristão tem que viver de fé. São João dizia: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, sobretudo, no Cristo ressuscitado. Intervalo. Então, vamos para o nosso intervalo. Depois do intervalo, que é bem rápido, você vai ver aí, a gente vai então continuar a nossa matéria. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. E eu quero então dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui. É o mínimo de homenagem que a gente pode fazer a vocês. Não dá para ler o nome de todo mundo, mas pelo menos a cidade. E aí levanta a mão que o câmera vai mostrá-los, ok? Brasília, Distrito Federal, está ali. Araci, na Bahia. Auriflama, em São Paulo. Petrópolis, Rio de Janeiro. Itajubá, Minas Gerais. Pouso Alegre, Minas Gerais. Natal, Rio Grande do Norte. Há bastante gente de Natal. Serra, no Espírito Santo. A família ali, Sorocaba, São Paulo, Assis, São Paulo, Bauru, São Paulo, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Várzea, Rio Grande do Norte, Miguel Pereira, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Souto Soares, na Bahia, Juquitiba, São Paulo, Fortaleza, no Ceará, Bom Sucesso, Rio de Janeiro, Guaratinguetá, São Paulo e Ribeirão Preto, São Paulo. Sejam bem-vindos. Qual é a sua cidade? Telêmaco Borba, Paraná. Telêmaco Borba, no Paraná. Está aí. Então, depois, se faltou alguma, no intervalo a gente dá o nome ali para a Fernanda e eu coloco o nome das que não estão aí. Aqui quero colocar um aviso muito importante. Ação Combatentes na Oração. O que é isso? Você sabe que a Canção Nova, ela vive só de doações, ok? E a Canção Nova tem uma dificuldade muito grande de fechar as contas todo mês. Então, ela está fazendo um movimento que é o seguinte, eu vou ler o que está escrito aqui. Somos convidados por Deus a nos fortalecer espiritualmente. Por isso, nesse mês de abril, preparamos uma ação especial a quem deseja se fortalecer na fé, a ação combatente na oração. O que é essa ação combatente na oração? Vou explicar. Contribuindo no boleto, né, que você recebe aí com a revista da Canção Nova. No boleto,
Tem aqui, o boleto traz aqui R$30. Mas quem contribuir com R$50 vai receber, né? Vai ter acesso a conteúdos digitais, dentre eles um momento riquíssimo de oração com o padre Adriano Zandoná e o padre Marcelo Rossi, ok? Que te ajuda exatamente nesse combate da oração, tá? Além disso, você vai ajudar a Canção Nova. O objetivo principal é esse: você ajudar a Canção Nova a chegar no 100% das despesas da Canção Nova, que dificilmente tem conseguido. Aí a Canção Nova tem que estar tomando empréstimos para poder fechar, ok? Então, aqui no boleto vem marcado 30, quem quiser contribuir com os 50, coloca mais 20 aqui e completa o boleto, ok? E faz aí a sua doação, tá? Muito bem, eu quero falar aqui uma coisa que faz parte da nossa formação. Essa coleção de livrinhos que vocês estão vendo aqui na minha mão, são livros, cada um de um assunto. É uma coleção que eu estou escrevendo, essa coleção vai crescer muito. Sobre assuntos que o povo faz muitas perguntas. Eu faço um programa quarta-feira, né, 16 horas, pergunte e responderemos. Eu já respondi 5.000 perguntas em 5 anos. Então, as perguntas mais incisivas, eu estou transformando em livretos para responder. Por exemplo, você conhece o caso Galileu-Galilei? E falam tanto mal da igreja. Você sabe quem foi Joana d'Arc? Você sabe o que foram as cruzadas? Você sabe quem é Deus? Por que eu escrevi esse livro, Quem é Deus? Porque fizeram uma pesquisa na internet, perguntando, qual é a pergunta que você queria responder? No mundo inteiro. A pergunta que ganhou foi essa: quem é Deus? Então vou explicar o que a igreja explica de quem é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Porque Deus é a base da religião. Quem acredita num Deus errado, acredita numa religião errada. Você sabe o que é ideologia de gênero? Qual a importância da oração? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Páginas difíceis do Antigo Testamento, como entender o dilúvio, entender as pragas do Egito, aquelas coisas todas do Antigo Testamento, né? Como entender o Apocalipse. Então, esta coleção, ela tem o nome de Coleção Formação Católica. E junto com essa coleção, eu tenho no meu site Cleofas, eu tenho uma Escola da Fé online. Ou seja, é um curso de teologia à distância, para você fazer em casa no computador. Meia hora por dia, mais ou menos. Um vídeo para você assistir, uma matéria para você ler sobre o mesmo assunto e uma matéria para você ouvir, ok? Sobre o mesmo assunto. Qual é o assunto? É toda a teologia. Comecei lá, quem é Deus, a criação do mundo, a criação do homem, a criação dos anjos, o pecado original, Jesus Cristo, vai tudo. Cristologia, Mariologia, Pneumatologia, Escatologia, toda a doutrina católica. Já comecei faz um ano, tem aí mais ou menos 650 alunos acompanhando, e os alunos estão inscritos, eles podem fazer perguntas, toda sexta-feira eu respondo as perguntas. Então, quem quer fazer um curso de teologia em casa, não tem diploma, não tem nada, é só para você aprender, não é uma faculdade, né? Eu e uma equipe minha com 5 pessoas que nós preparamos isso e colocamos na internet, no site Cleofas. Se você quiser conhecer, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Clica ali, você vai ter todas as informações, como é que faz para participar, etc. Agora, eu estou vou começar agora em maio, a matéria História da Igreja. Ok? 2.000 anos de história da igreja. Vamos começar a história da igreja, né? Inclusive, tem os livros também, História da Igreja. Eu escrevi a História da Igreja Antiga, História da Igreja Idade Média e Moderna Contemporânea, que vai ser publicada agora. Cada livro desse tem mais ou menos 500 páginas, ok? E tem uma coleção também gravada em MP3 de 100 horas, explicando os 20 séculos de história da igreja. Por que isso é importante? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Você ama seu marido porque você conhece seu marido. Você ama seus filhos porque você conhece seus filhos. A gente ama menos um desconhecido.
quem conhece a história da igreja, entende o que a igreja já passou, o sangue que a igreja derramou, a gente entende, ama mais, compreende mais e tem vontade mais de trabalhar pela igreja. Muito bem, mas vamos aqui para a nossa aula de hoje, né? Então, item 3, história moderna. Então, eu quero lembrar o seguinte, quem, não sei, talvez não esteja acompanhando, isso aqui é uma escola. Escola, vocês sabem, tem uma sequência. Capítulo 1, capítulo 2, não é assim que o professor faz? Aqui também. Tá? Aqui não é um programa de entrevista, não é um programa de palestra, é um programa de aula de religião. Então eu falei da espiritualidade na Idade Antiga, a espiritualidade na Idade Média, agora a espiritualidade na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai de 1453, foi a queda do Império Romano do Oriente, caiu lá na mão dos turcos otomanos, até 1870, quando aconteceu a queda do Estado Pontifício da Igreja. Bom, esse período é um período em que nós tivemos aí uma espiritualidade também diferente das anteriores. Por quê? Primeiro tivemos a controvérsia protestante. Todo mundo entende o abalo que foi o protestantismo na história da humanidade. A Europa inteira era católica, exceto os ortodoxos que tinham se separado, mas que mantinham praticamente a mesma fé nossa. O protestantismo não, rachou isso no meio. Porque Lutero defendeu aquelas 95 teses, contestando a Eucaristia, contestando a missa, contestando o Papa, a confissão, etc. Então, a igreja perdeu 1/3 dos seus filhos. Foi um abalo, foi uma revolução. Eu até escrevi um livro, como o protestantismo está completando 500 anos este ano, que foi 1517, né, que Lutero, nós estamos em 2017. Então, eu escrevi esse livro explicando o que foi a Reforma Protestante, para entender. Não é um livro para fazer polêmica com nossos irmãos separados, nem hostilizar, nem nada. É um livro de história, o que aconteceu. Por que Lutero teve essa força junto aos príncipes alemães da época? Por que ele conseguiu fazer esse barulho todo? Por que a Inglaterra se tornou protestante com Henrique VIII? Por que depois a Noruega, a Suécia, a Escandinávia se tornaram também protestantes? Qual é a história disso tudo? Bom, evidentemente, isso mexeu com a espiritualidade da igreja. A igreja teve que fazer uma resposta a isso, e foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi o concílio talvez mais importante da história da igreja, porque foi o concílio que enfrentou a Revolução Protestante. Tanto é que foi um concílio que demorou 18 anos. O Concílio Vaticano II, que foi o último, demorou 3 anos. O Concílio de Trento foi 18 anos. Ele foi interrompido várias vezes por causa de guerras e outros problemas, né? Mas ele fez uma contra-reforma. E aí apareceram os grandes gigantes da igreja. Santo Inácio de Loyola, que fundou a congregação dos padres jesuítas, né? Fez esse combate às heresias de uma evangelização profunda. Por exemplo, um discípulo dele, São Francisco Xavier, foi lá para as Índias, era espanhol, foi lá para as Índias, para o Japão, morreu lá nas Ilhas Molucas, não voltou mais para a Europa, né? Um trabalho de evangelização impressionante. São Francisco Xavier é o patrono, né, exatamente dos missionários, por causa disso, né? Depois tivemos aqui esse slogan dos contemplativos na ação. Então, uma espiritualidade que era focada em quê? Primeiro, uma contemplação, porque sem vida espiritual, sem vida interior, ninguém tem força para evangelizar, mas aí partia para a ação. Então, os contemplativos na ação, rezava e trabalhava, e evangelizava. Bom, pode virar. Deu problema? Então, eu vou seguir aqui pelo meu script. Infelizmente, de vez em quando, esse plasma trava aí. Sabe o que é isso, gente? É falta de recurso. Não, Canção Nova não tem vergonha de dizer. Por que vocês estão sentados aí
não é nem cadeira, são poltronas desconfortáveis, você não pode encostar, não é verdade? Falta recurso para fazer um lugar mais confortável, etc. Sabe, quando a gente fala que a Canção Nova tem dificuldade, mas não para a televisão. Chega até a tua casa aí. Bom, mas então aqui, olha, nessa sequência aí, outros santos que eu gostaria de citar aqui, estava lendo o slide, mas de repente pode voltar ali, que fizeram esta espiritualidade fortíssima depois do protestantismo. Então surge, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila. O que Santa Teresa d'Ávila fez? Ela é contemporânea de Lutero. Ela disse: eu sou filha da igreja. Eu submeto todos os meus escritos à igreja. E se a igreja achar que alguma coisa está errada, pode queimar. E a igreja não queimou nada. Pelo contrário, ela foi declarada doutora da igreja. E os livros dela são maravilhosos. A espiritualidade de Santa Teresa, o caminho da perfeição, né? As moradas, o livro da vida dela vale a pena ler. Uma coisa extraordinária. É uma espiritualidade, é a mística, né, dessa época. Depois nós temos São João da Cruz, que foi colega dela, era também espanhol como ela, e que reformou o Carmelo masculino. Ela reformou o Carmelo feminino, né? E Santa Teresa dizia assim que não conseguia conversar 10 minutos com São João da Cruz, porque ele já entrava em êxtase quando começava a falar de Deus. Tal era, né, a espiritualidade desse homem. Aí temos um outro gigante da igreja, São Francisco de Sales, todos eles do século XVI, desse período ali, 1453 para frente. São Francisco de Sales foi um gigante, doutor da igreja. Não sei se vocês entendem quando eu falo doutor da igreja. A igreja, algum papa, deu o título de doutor a alguns santos. São 36 santos que têm o título de doutor da igreja. São 32 homens e 4 mulheres. As mulheres são Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Hildegarda de Bingen e Santa Catarina de Sena. E temos 32 homens. São Francisco de Sales, doutor da igreja. Isso é uma extraordinário, né? Ele foi um dos que trabalhou, né, muito para manter o catolicismo naquele período turbulento do protestantismo que surgia. Ele escreveu obras, por exemplo, uma obra famosíssima dele, o Tratado do Amor de Deus, a famosa Filoteia. Filoteia quer dizer a alma que é amiga de Deus, a expressão em grego, e recebeu o nome também de Introdução à Vida Devota. Sabe, foi uma espiritualidade que atravessou assim séculos e chegou até nós, né? E depois nós tivemos aí também temas muito profundos sendo analisados nessa época: os sacramentos, a oração, as virtudes, e um trabalho muito forte começou a ser feito com os leigos. São Francisco de Sales, ele foi bispo de Genebra, na Suíça. Ele começou a trabalhar muito com os leigos. Por quê? Porque o protestantismo visou muito os leigos. Então, São Francisco de Sales trabalhou muito nisso. Bom, tivemos aí nesse período, eu estou falando do período da Idade Moderna, não esqueça, mais ou menos 1500 até mais ou menos 1900. Aí tivemos aquela devoção fortíssima que nós conhecemos do Sagrado Coração de Jesus, de Santa Margarida Maria Alacoque. Por quê? Porque surgiu uma heresia, lá por volta do ano 1620, chamada jansenismo, porque era um bispo chamado Jansen, de uma cidade francesa chamada Ypres, que ele começou a pregar uma religião assim, muito pesada, né? Sabe, impedia as pessoas de comungar muitas vezes, porque não podia comungar, e mostrava um Deus assim muito carrasco, pesado. Aí Jesus aparece exatamente para Santa Margarida Maria Alacoque, mostrando o coração dele, dizendo: não é nada disso, meu coração é um coração humano, é um coração misericordioso. Esta festa de domingo agora, de Santa Faustina, de Jesus misericordioso, é uma continuação da espiritualidade de Santa Margarida Maria Alacoque, das 9 primeiras sexta-feiras do mês.
né? Tão conhecida no mundo. Ok? Surgiu lá por volta do ano 1600 e pouco, na Idade Moderna. Depois nós temos o grande Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que fundou a congregação dos padres redentoristas, os padres de Aparecida. Santo Afonso de Ligório era um advogado que um dia ele defendeu um réu, depois ele percebeu que ele defendeu um réu que era culpado. E ele ficou tão decepcionado que ele largou tudo, ele foi ser padre, depois foi bispo, santo, doutor da igreja. Ele viveu quase 100 anos, escreveu mais de 100 livros, foi um homem que transformou também a espiritualidade. Foi declarado doutor em moral por um papa, né? Tanto é que ele é considerado o patrono dos padres moralistas, ou seja, os padres que são especialistas em teologia moral, né? Tivemos aí grandes obras de teologia moral dele. Por exemplo, A Prática do Amor a Jesus Cristo, um livro fantástico. A editora de Aparecida publica esse livro. Um livro maravilhoso, Santo Afonso de Ligório, A Prática do Amor a Jesus Cristo. A Selva, é um outro livro dele, né? A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Encarnação, Nascimento e Infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, ele deixou mais de 100 obras. Então, foi uma espiritualidade fortíssima desse período, né? E nós tivemos também aí grandes movimentos que, inclusive, gerou muita conversão de anglicanos para a Igreja Católica. Inclusive, uma das grandes conversões que aconteceu foi de São João Newman, que era anglicano. O que era o anglicanismo? O anglicanismo era aquela religião quando Henrique VIII, rei da Inglaterra, no ano de 1534, separou a Inglaterra da Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, que depois virou uma igreja protestante. Com a filha de Henrique VIII, a princesa Isabel, transformou no protestante. Newman era anglicano, se converteu ao cristianismo, se tornou inclusive cardeal da igreja, um dos gigantes da igreja. Fruto de uma espiritualidade desse século que aconteceu. Bom, aí a gente tem uma visão assim panorâmica desse século, desse período, né, da história moderna. Bem, vocês desculpem o fato de o nosso plasma ter falhado, porque a aula seria muito mais elaborada se eu tivesse o plasma. Então, eu tenho que acompanhar aqui, porque é uma sequência um pouco difícil da gente guardar tudo. Paciência, né? Nem tudo sai como a gente quer. Bom, depois nós entramos na idade, a idade moderna, a idade contemporânea, é a idade que nós estamos vivendo hoje. A idade moderna, ela terminou em 1870, de acordo com os historiadores. O que aconteceu importante de 1870 para ter sido um marco de um final de uma história? Assim como 1453 marcou o fim da Idade Média, o começo da Idade Moderna. Por que 1453? Porque foi a queda do Império Romano do Oriente. Vocês sabem, quem estudou um pouco de história na escola sabe, que nós tivemos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? O Império Romano do Ocidente caiu na mão dos bárbaros no ano 476. Foi o fim da Idade Antiga. Depois, 1453, caiu o Império Romano do Oriente. Os turcos otomanos, muçulmanos, dominaram o Império Romano do Oriente e acabou o Império Romano, então, do Ocidente. E aí ficou marcado como o fim da Idade Média. Então, começa a Idade Moderna, 1453, vai até 1870. O que aconteceu de importante em 1870? Dois eventos muito importantes. Que isso mexe com o mundo, mexe com a igreja, mexe com a espiritualidade, vocês entendem? Então, o primeiro evento muito importante. Houve uma guerra de unificação da Itália. A Itália não era um país como hoje, não. A Itália era formada de principados independentes. Então, tinha o principado da Sicília, o principado lá do norte, tinha um principado de Veneza, tinha um principado de... vários principados, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma unificação. E nessa unificação, o Estado Pontifício da Igreja
que era de 40 mil quilômetros quadrados, foi invadido e foi tomado à força de guerra. E a igreja ficou só com um pedacinho de terra que hoje se chama Vaticano, que é o quê? Meio quilômetro quadrado. Era 40 mil quilômetros quadrados. Foi um evento que abalou, realmente mudou a face da Europa. Bem, é um intervalo agora. Vamos fazer um intervalo, depois eu continuo dando uma explicação ainda sobre isso. Esperem aí. Estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Parece que o nosso plasma voltou a funcionar, certo? Voltou mesmo? Que bom. Então agora o próximo bloco fica mais fácil para vocês acompanharem. Eu quero aqui dar 2 recados. Primeiro, um Kairos. Kairos é sempre um dia de evangelização, de oração aqui, que é no domingo. Então vamos ter um Kairos Família em Pé, dia 28 de maio, ok? Oportunidade de reunir a família para um momento de oração aqui na Canção Nova o dia inteiro, né? Vai estar presente o Jimmy, que é consagrado da Canção Nova, com a sua esposa, o Cleto e a Carla Astucci vão estar aí nesse Kairos pregando, tá? Outra coisa que a Canção Nova coloca, outro aviso aqui importante, a TV digital. Vocês sabem que o Brasil é obrigado a transformar todas as televisões para o sistema digital. O que é isso? Uma explicação bem rápida. Nós trabalhávamos num sistema tecnológico chamado sistema analógico e agora passa para um sistema digital. Digital, você sabe o que é? Tudo no dedinho, você aperta, é digital. Analógico não tinha isso. Analógico era tudo botão, você tinha que apertar como acender uma luz. Hoje é digital, não é mais botão, é só tocar, né? São dígitos, ok? Só que para passar a televisão para o sistema digital, a Canção Nova já tem 120 cidades que estão no sistema digital. Mas o Brasil tem quantas cidades? 6.000 cidades. Só em São Paulo tem 600 cidades. Minas Gerais tem mais de 600 cidades. E para transformar todas as retransmissoras da Canção Nova para o sistema digital, é muito dinheiro. São milhões de reais. Por exemplo, vocês estão aqui, essas câmeras todas, que são caríssimas, são todas câmeras, tem que trocar tudo. Porque essas câmeras trabalham no sistema analógico. O sistema digital tem que mudar tudo. As torres de transmissão do sinal para o satélite, porque a imagem que ele capta aqui vai para uma ilha de imagem chamada ilha, onde o operador seleciona qual é a idade que vai, a imagem que vai para o satélite, né? A ilha manda para o satélite, vai para as torres, para o satélite. Essas torres todas vão ser mudadas. Por quê? Porque elas estavam no sistema tecnológico antigo, vai passar para o digital. Por quê? Porque dá uma imagem melhor, dá um som melhor, e o mundo inteiro está entrando nisso. Só que isto, meus irmãos, custa milhões de reais. E a Canção Nova tem que fazer. Por quê? Porque senão, encerrado o prazo que o governo deu, ela sai do ar. Mas não vai sair do ar, porque Deus não vai deixar. Mas é preciso que a gente ajude. Ok? Deus age pelas causas segundas, diz a teologia. O que é isso? Deus não vem aqui e traz um cheque aqui para a Canção Nova. Não. Deus mexe no bolso de cada um. Ok? Então, como diz Nelson Correia, põe a mão no coração, depois leva a mão lá para o bolso. E ajude a Canção Nova a fazer essa travessia. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa então. Solta aí para nós. Olha, então eu já falei de Santa Teresa d'Ávila. Olha aqui, quando ela morreu, 1582, exatamente no século da Revolução Protestante, né? Reformou os Carmelos. São João da Cruz, 1591, foi colega dela, os dois eram espanhóis, né? Pode passar. São Francisco de Sales, que eu falei, né? Viveu essa espiritualidade de quem vive no mundo. São Francisco de Sales se preocupou muito com a espiritualidade do leigo, né? Porque antes se preocupava muito com a espiritualidade do clero. São Francisco voltou para o leigo, escreveu obras para o leigo, né? Filotélia, Introdução à Vida Devota, o Tratado do Amor de Deus, que eu já citei, temas sobre os sacramentos, a oração, as virtudes, focando sobretudo os leigos, tá? Bom,
Devoção do Sagrado Coração de Jesus, que eu falei, Santa Margarida Maria Alacoque, né? Aí, nesse período, e a festa do Sagrado Coração de Jesus foi oficializada na igreja pelo Papa Clemente XIII, no ano de 1765. E essa festa nós celebramos, né? Vamos celebrar daqui a pouco, a festa do Coração de Jesus, mês de junho, né? Essa festa, Jesus pediu para ela que fosse colocada exatamente depois da Páscoa. Então, daqui a pouco, em junho, nós vamos ter a festa do Coração de Jesus, a festa do Coração de Maria, depois da festa de Corpus Christi. Então, essas grandes festas que vêm depois da Páscoa. Tá? Santo Afonso de Ligório, que eu falei, fundador da Congregação dos Padres Redentoristas, né? Doutor da igreja, escreveu um livro maravilhoso sobre a Virgem Maria, As Glórias de Maria, é um clássico. Né? E outro, mais de centenas de obras esse homem escreveu, dezenas de obras. Pode passar. Obras que ele escreveu, né, Santo Afonso de Ligório, que eu já citei, obras de teologia moral, ele é chamado doutor em teologia moral, é o patrono dos moralistas, a prática do amor a Jesus Cristo, a selva, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, encarnação, nascimento, infância de nosso Senhor Jesus Cristo, máximas eternas, apenas aqui uns 5 livros que eu listei aqui, de quase 100 livros que ele deixou escritos. Marca a espiritualidade aí, praticamente no século XVIII, onde nós estamos chegando ao final da Idade Moderna. Vamos lá. Aquele movimento que eu falei, que trouxe anglicanos para a Igreja Católica, foi chamado movimento chamado de Oxford, não vou entrar em detalhe agora, né? Mas o grande John Henry Newman, né, de 1890, era um sacerdote anglicano inglês, foi nomeado cardeal pelo Papa Leão XIII em 1789. Foi uma conversão marcante. Um homem que não era católico, veio para a Igreja Católica, foi beatificado em 19 de setembro de 2010 pelo Papa Bento XVI. Um homem que realmente atuou muito nesse período. Pode passar. Bem, aí em 1899 nós tivemos um grande Papa da Igreja, Papa Leão XIII, que condena o chamado americanismo, né? Que foi reiterada pelo Papa Pio X na encíclica Pascendi, né? O que era o americanismo? Né? Não é assim uma aversão ao americano, não. Era uma filosofia errada que foi condenada pelos papas. E que isso mexe com a espiritualidade também da época. O americanismo afirmava o quê? Que as virtudes ativas têm de se antepor às passivas. Eu vou explicar. E se deve promover preferencialmente o seu exercício. O que é isso? É o chamado ativismo religioso. Né? Era uma forma de espiritualidade dizer assim, você tem que trabalhar e não rezar. É um perigo danado. Porque a missão cai num vazio. Né? Jesus não disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quem não reza, quer dizer, é o contrário do que fazia Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, né? Que era a contemplação na ação. Contempla, reza e trabalha. Esse nome que ficou aí, americanismo, não tem nada a ver, é porque surgiu nos Estados Unidos, mas não é uma aversão à América nem aos americanos, né? É porque foi um desvio, vamos dizer, de espiritualidade que Leão XIII precisou corrigir nessa época. Pode passar. Bom, agora entramos na idade contemporânea, que é mais os nossos tempos. O que aconteceu de importante em 1929, onde termina a idade moderna, praticamente começa a idade contemporânea? Eu estava falando que a idade moderna terminou em 1870. E eu precisei fazer um intervalo e eu não acabei explicando direito. 2 eventos importantes aconteceram em 1870. Primeiro eu expliquei que houve aquela guerra de unificação da Itália. O que foi? Um rei lá do Piemonte, do norte da Itália, chamado Vítor Emanuel II, encabeçou uma revolução na Itália para unificar a Itália, acabar com os principados e implantar a República Italiana. Para fazer isto,
ele invadiu o Estado Pontifício, que pegava assim, você sabe que a Itália é uma bota, né? Deixa eu dar para eu explicar aqui no quadro, né? Vamos dar uma explicaçãozinha rápida aqui. Mais ou menos, o mapa da Itália é algo mais ou menos assim, né? Uma bota. Aqui tem a ilha da Sicília, aqui embaixo, né? E aqui embaixo tem o norte da África. Aqui nós temos dois mares, o mar chamado Mar Tirreno, e aqui tem o chamado Mar Adriático, porque a Itália é uma península dentro do mar Mediterrâneo, certo? A igreja tinha um pedaço de terra que era mais ou menos isso aqui. E que tinha muitas cidades. Aqui, a cidade de Roma estava aqui dentro. Roma estava aqui, ó. Tá? O que aconteceu em 1870? E a Itália era toda dividida em principados. Não era um país, era um monte de principado. Principado de Veneza aqui, principado, né, de Nápoles, principado de outro. O Vítor Emanuel II, que era aqui do Piemonte, uma região aqui em cima, ele encabeçou uma guerra para unificar a Itália. E aí o que ele fez? Ele invadiu o Estado Pontifício. O Papa tinha exército, o Papa tinha 10 mil soldados, porque o Papa tinha um país, era um país do Papa. O Papa tinha marinha e tinha exército, porque tinha que defender o Estado Pontifício, que tinha muita cidade, a cidade de Bolonha, a cidade de Florença, a cidade de Roma, pertencia à igreja. Bom, resultado, travou-se uma batalha entre as forças que instalavam a República Italiana, que invadiram o Estado Pontifício com 50 mil soldados. E o Papa tinha 10 mil. Então o Papa disse, não vou enfrentar 50 mil com 10 mil. E o Papa então assinou a rendição. Papa Pio IX assinou a rendição, ou seja, entregou o Estado da Igreja para a Itália. E ficou com um pedacinho de terra aqui dentro da cidade de Roma, chamado Vaticano. Então o Estado Pontifício, que tinha 40 mil quilômetros quadrados, passou para 0,47 quilômetros quadrados, que é hoje o Vaticano. Então as pessoas dizem assim, a igreja é rica. Eu digo, a igreja foi rica. Por que o Papa é um chefe de Estado hoje? Por que o Papa tem assento na ONU? Né? O Papa vai lá na ONU e fala, por quê? Porque o Estado Pontifício, esse Estado aqui, sabe quando é que ele foi fundado? Ele foi fundado no ano 756, quando o rei Franco, né, o imperador, que era Pepino o Breve, pai de Carlos Magno, oficializou o Estado da Igreja. Então, o Estado Pontifício é mais antigo do que todos os países da América. Os países da América nasceram em 1500, está certo? Todos, praticamente, os países da África. Okay? Por isso que o Papa tem um... Bom, essa queda do Estado Pontifício é que aconteceu em 1870. E os papas tiveram que ficar 60 anos presos no Vaticano. Vou explicar isso aqui por quê. Foi chamada questão romana. O que é essa questão romana? Em 1870, o Vítor Emanuel II tomou o Estado Pontifício. E essa situação ficou até 1929. Você está vendo que aqui tem mais ou menos 60 anos, 59 anos, 60 anos. Nesse período, 5 papas não puderam sair do Vaticano. Por quê? Porque se eles saíssem do Vaticano, eles sabiam que o Estado Pontifício tomava até o Vaticano. Essa questão prolongou 60 anos. Isso, claro, gente, isso mexe com toda a igreja, mexe com toda a espiritualidade. Né? Resultado, esse 60 anos, a chamada questão romana. Em 1929, que está marcado aqui, começa a idade contemporânea, por isso que é um marco da idade contemporânea. Estou explicando isso aqui. Por que a história muda de fase? 1929, o rei italiano, né, Mussolini, imperador Mussolini da Itália, o rei,
ele fez um acordo com o Papa Pio XI. E que acordo foi esse? Ele aceitou o Vaticano como um país independente, uma cidade-estado, uma coisa totalmente atípica. Uma cidade que é um estado dentro de uma cidade que é Roma. Mas o Vaticano é independente de Roma. O Vaticano é independente da Itália. Claro, existem acordos ali. Foi assinado um acordo chamado Tratado do Latrão. Né? Latrão é um bairro de Roma, né? Onde o Papa e Mussolini assinaram, o Estado Vaticano reconheceu a República Italiana e a República Italiana reconheceu o Estado Vaticano independente. Foi feito um acordo. Entre esse acordo, uma coisa muito interessante de citar. Por exemplo, tudo que está dentro do Vaticano, principalmente no Museu Vaticano, que é maravilhoso, não pertence à igreja. O Papa não pode vender nada do que está dentro do Museu do Vaticano, porque o Papa tem usufruto, mas não tem posse. A posse é do Estado italiano. Então as pessoas falam, por que a igreja não vende aquela riqueza toda que está no Vaticano? Porque não pode vender. Porque em 1929 foi assinado o Tratado do Latrão com o governo italiano, e esse Tratado do Latrão impede a igreja de vender. O Papa não pode vender uma estatueta lá de dentro. Entenderam? Quer dizer, são coisas que nós precisamos conhecer, para quando as pessoas falam da igreja sem saber, a gente saber defender. Ok? Bom, por esses acontecimentos todos, começou a Idade Contemporânea. Mais um detalhe, 1870, aconteceu um outro fato muito importante, o Concílio Vaticano I. Esse Concílio Vaticano I, ele foi muito rápido porque houve uma guerra na Itália, uma guerra na Europa, entre a França e a Alemanha, que atingiu a Itália, o concílio teve que parar. Mas o concílio teve tempo de definir uma coisa importantíssima. O Papa Pio IX, junto com o concílio, definiram um dogma de fé, que é a infalibilidade do Papa, quando o Papa proclama uma verdade de fé, um dogma de fé. Ok? Então, essas coisas marcaram esse período. E aí nós entramos na idade chamada contemporânea, que vai até os nossos dias. Tá? Então, tivemos aí o evento mais importante de todos, que foi o Concílio Vaticano II, já que na nossa época, de 1962 até 1965, eu já tinha 14 anos, acompanhei o Concílio Vaticano II, muito, porque eu estava no colégio salesiano, as notícias todas chegavam, e eu quero colocar uma palavra, inclusive, do Papa João XXIII, né, que foi o Papa que começou o Concílio Vaticano II. Ele disse o seguinte, 1961, por que foi feito o Concílio Vaticano II? Que mexeu com a espiritualidade do nosso tempo. Veja, olha como é que as coisas mudam. Quando eu era menino, tinha 14, 15 anos, estudei no colégio salesiano aqui em Lorena. Eu nunca ouvi uma palestra, uma aula de religião dada por um leigo. Era só padre, entendeu? A missa em latim, todos os padres usavam batina, não tinha nem clérigma, era batina. A missa em latim, eu me lembro que quando eu era coroinha, com 7 anos de idade, eu rezava o Pai Nosso em latim. Pater noster que as in celum, sanctificetur nomen tuum. Eu não sabia o que eu estava rezando, mas eu tinha que saber o Pai Nosso em latim para poder ajudar a missa, eu queria ajudar a missa. O concílio veio e mudou tudo isso. Colocou a missa em português, né? Até disse que tem uma velhinha que falou, nossa, graças a Deus, agora Deus aprendeu a nossa língua. Deus só estudando latim, a única coisa que não era na missa em latim era a homilia, o resto tudo era em latim, né? Então a missa passou para o português, para a língua de cada povo, né? Enfim, a liturgia mudou, os leigos foram altamente valorizados. Gente, jamais, antes do Concílio Vaticano II, eu estaria aqui fazendo um programa desse na TV. Seria um padre. Entenderam? O concílio, isso aqui é uma coisa muito importante para nós leigos.
o concílio colocou nos nossos ombros uma responsabilidade muito grande, né? O concílio disse, a igreja confia em vocês, leigos. Aí o que aconteceu? Encontro de casais coordenado por leigos, cursilho de cristandade coordenado por leigos, movimento de jovens coordenado por leigos, maranatás de leigos. Os leigos passaram a ocupar o espaço da igreja. Até se brincava, antes do Concílio Vaticano II, que o leigo só tinha 3 posições na igreja. Qual que era? Sentado, de joelho e de pé. O leigo podia ficar, né? Não tinha outra posição. Hoje, gente, a gente às vezes faz mais do que os padres. Não assim, e é bom, porque o padre, ele faz coisas que o leigo não pode fazer. Nós, né? O padre não pode, o leigo não pode confessar, não pode celebrar. Então sobrou mais tempo para o padre fazer a função de padre, né? É isso aí. Bom, infelizmente, eu tô recebendo aqui a notícia que acabou o meu tempo desse programa de hoje. Então eu quero convidar o padre Fantico, não é Francisco não, é Fantico Borges, de Sobral, no Ceará. É um prazer, padre. Prazer, meu Deus. Olha, eu gosto muito de receber um padre aqui, sabe? Coisa boa. É um prestígio para o nosso programa. Olha. Ô, padre, eu quero que o senhor dê uma bênção do fundo da alma, do fundo do seu sacerdócio para esse povo que está aqui e o povo também que está em casa nos acompanhando. Mas fala só qual é a sua diocese, qual é a sua cidade. Bem, eu sou lazarista e estou morando, vou fazer uma experiência no clero de Sobral. E aí, eu hoje moro em Fortaleza, de passagem, mas vou morar em Sobral, lá próximo a um bairro chamado Renato Parente. Inclusive, quero mandar um abraço a todos lá de Renato Parente. E vim com um grupo de Fortaleza e foi muito bom poder escutar a sua fala, a sua empolgação de falar de teologia. E é bonito, não é, que um leigo fale com tamanha propriedade como é o professor Felipe Aquino. É o Concílio Vaticano II, né, padre? Ô, padre, quantos anos de sacerdócio? Vou fazer 12. 12? É. Não está arrependido, não? De jeito nenhum. Se eu nascesse, tem nascesse voltar de atrás, novo, queria ser padre. Não tem vontade de casar, não? Não. É uma grande bênção o celibato. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando isso? Eu gosto, entendeu? De mostrar, sabe, o sentido da vocação, né? Qual é a sua maior alegria, padre, como padre? A minha maior alegria é celebrar a Eucaristia. Oh, que beleza. Porque eu acho que, de todas as ações humanas, essa é a mais sublime. Nada igual. Essa é a mais sublime. Tornar o Cristo presente no altar. É verdade. Nada igual. E como não existe igreja sem Eucaristia, a presença do sacerdote é a certeza de que sempre a Eucaristia estará ali, porque Deus age pelo sacerdote, age pelas nossas mãos, que são mãos pecadoras, são mãos frágeis, mãos vacilantes, mas que têm a graça e o poder do sacramento. Amém. É isso mesmo. E eu quero convidar, sabe, sacerdotes que queiram vir aqui participar do programa, dar a sua bênção no final, também diáconos, né? Eu gosto sempre de terminar o programa com a... Porque Jesus fazia 2 coisas. O que Jesus dizia para os apóstolos? Prega o evangelho e cure os doentes. Até aqui não é programa evangelho, agora nós vamos curar os doentes, com a bênção do padre. Padre, então encerre para nós o programa com a sua bênção, por favor. Quero pedir a Deus que derrame sobre nós, aqui reunidos nesse estúdio, mas de modo especial a todos que nos escutam pela Canção Nova. Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, padre, muito obrigado, gente boa, que encheu aqui o nosso auditório. Tenham um bom final de semana aqui e uma bela festa da misericórdia. Amém. Fiquem com Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!